nós vamos trazer aqui o médico psiquiatra, o grande doutor Davi Albuquerque. Eu sou suspeita para falar, né, Berg Brito, porque eu tenho uma admiração pelo ser humano, pelo profissional e pela forma clínica e de resultados que o doutor Davi Albuquerque tem trazido aos seus pacientes aqui em Tauá. Tu sabe que eu sou... Tu sabe, Berg, mais pra cá, né? Programa ao vivo é assim, a apresentadora vai ficando... E aí, ficou show? Gente bonita e qualquer posição que botar fica, né? E essa autoestima que melhorou foi o doutor Davi, viu? Eu faço como o vereador Luiz Tomás, eu sou réu, confesso, né? Porque tem pessoas que têm vergonha de dizer que trata algum tipo de transtorno, algum tipo de ansiedade ou depressão. E eu não, faço uso porque eu sou da tese, doutor Davi, vou já liberar para o senhor falar, eu sou da tese de que psiquiatra é coisa de gente inteligente. E eu sou inteligente, eu quero viver bem, viver em paz e ter uma vida longa. É por isso que Deus fez o meu caminho cruzar com o seu e hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Mas quero desejar boa tarde aqui ao doutor Davi Albuquerque, psiquiatra que atende aqui no município de Tauá e que tem trazido bons resultados ao nosso povo para falar sobre saúde mental, tendo em vista que nós estamos no mês simbólico que é o mês de janeiro, onde tem a campanha Janeiro Branco. Então, doutor Davi, boa tarde, fique à vontade. Os microfones da Sinal Tauá e da Trici FM estão abertos para você, com muita satisfação, para a gente tratar desse assunto saúde mental. Boa tarde, Sulani, boa tarde a toda a audiência que esteja ouvindo a gente aqui em Tauá, pelo estado, como você falou, pelo mundo também, né? E eu queria agradecer assim, a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, que é de extrema importância, né? Aproveitar essa questão do Janeiro Branco para a gente poder falar um pouquinho sobre um assunto que é gigante, a gente podia passar a tarde, o dia todinho falando sobre isso, e que é de extrema importância, né? A gente sabe cada vez mais, principalmente depois da pandemia, a gente tem muita gente mais adoecida, digamos, né? E aí isso repercute muito no dia a dia do trabalho, na socialização, né, no relacionamento com a família, na qualidade de vida, né, resumindo, assim. E aí é muito importante, assim, né, você falou muito bem também, Sulani, no comecinho, essa questão assim, não é só em janeiro, né, assim como a gente tem também o Outubro Amarelo, assim, não é só nesse período que a gente tem que tratar, que a gente tem que ver, mas é uma forma da gente divulgar, né, assim, ajuda a tratar, não vai ser só nesse período que a gente vai adoecer e que vai precisar, mas a gente ajuda a falar um pouco mais sobre o assunto. Também você falou de forma muito boa, a desmistificar esse assunto, né? Ainda é algo carregado de muito estigma, muito preconceito, coisa mais comum do mundo ainda hoje em dia. A pessoa diz, eu não vim pra cá, achei que era coisa de doido, né? Assim, aí depois que a pessoa melhora, eu falo, se eu soubesse eu tinha vindo antes, né? Já tinha procurado atendimento antes, né? E eu tô aqui à disposição para o que precisar, para a gente tirar dúvida, conversar um pouquinho sobre o assunto, viu? Eu costumo dizer, doutor Davi, assim, eu sempre digo que esses grandes empresários, né, esses CEOs de grandes empresas, esses donos de banco, Banco Santander, Bradesco, essa turma, eles têm ali mensalmente uma visita no psiquiatra. Por quê? Porque eles precisam ajustar algumas coisas, eles precisam ter conversas, eles precisam compreender algum tipo de pensamento que só um profissional, com o seu conhecimento, com o tato que você já tem, com a experiência que você já tem, pode trazer para qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda. Eu vou começar citando aqui o meu exemplo, quando eu cheguei para você, né? Eu cheguei para você depois da morte do meu pai. Eu sou uma pessoa, quem me conhece em Tauá sabe, eu tenho uma enorme dificuldade de conviver com o luto, tenho essa dificuldade, e meu pai sempre foi meu porto seguro, meu precioso, o meu pai é minha pessoa preferida nesse mundo. E aí, quando eu cheguei para você, eu tinha a vontade de viver, mas eu não estava conseguindo. Há 18 dias que eu não dormia, eu só comia e eu estava perdendo o gosto pelas coisas.
o sol não tinha mais brilho, o céu não era mais tão azul. E olha que aqui em Tauá, para o sol perder o brilho, tem que você estar de fato muito triste. E a tristeza estava me consumindo. Dias depois que eu passei pelo senhor e que eu comecei a tomar a medicação e tudo, eu consegui clarear as ideias. Eu consegui ver coisas simples que eu estava transformando em tempestade. E aí, a pergunta que eu faço para o senhor, qual é o primeiro sinal que uma pessoa precisa identificar para que ela já comece a pensar em buscar ajuda em relação a pensamentos, sentimento e sofrimento exacerbado? Excelente pergunta, Solani. Assim, de uma forma geral, se eu tenho uma mudança do meu padrão, né? Então, dos meus gostos, da minha qualidade de vida. Então, você deu um exemplo, por exemplo, eu não estou dormindo bem, ou se o meu apetite está muito alto ou muito baixo, e aí você também usou ótimas palavras. Se eu não estou, por exemplo, assim, a vida já não está tão... O brilho da vida perdeu, né? Então, assim, eu até faço atividades que eu gosto, mas não tem a mesma graça, assim. Eu posso sair com os meus amigos, eu posso conversar com os meus familiares eu não vivencio mais essa alegria. É um sinal de que a gente precisa buscar ajuda. E aí, lembrando que essa ajuda não precisa, assim, eu não preciso necessariamente esperar o psiquiatra. Eu posso procurar o psicólogo, pelo menos. Na verdade, o ideal é que eu busque ajuda de algum local de saúde. Eu avise a qualquer pessoa que estiver perto, inclusive aos familiares também, de que está precisando de ajuda, e aí a partir daí a gente vai dando encaminhamento, né, e aí vai cuidando. Quando chega num profissional, a gente tem uma avaliação muito importante, assim, muito, muito abrangente da vida da pessoa, de todos esses aspectos que eu falei, e aí a partir daí a gente vê se precisa de medicamento. Nem todo mundo vai precisar de medicamento, mas quando é necessário, é importante começar o quanto antes. Lembrando que esse medicamento também tem muito estigma, porque a gente tinha muito remédio antigamente que viciava, que dava ganho de peso, que dopava a pessoa. Hoje em dia a gente tem com muita tranquilidade vários medicamentos que realmente tratam, que não trazem esses efeitos colaterais tão pesados, e que na verdade a gente busca com o tratamento é que a pessoa volte a ter essa qualidade de vida que ela tinha antes, voltar a esse brilho, voltar a ter essa qualidade de vida, dormir bem, né, ter qualidade de vida durante o dia. Esse é um dos grandes objetivos. E aí, se eu tô mudando por alguma forma, assim, tô sentindo que tô mudando, assim, eu não tô me sentindo eu mesmo, como vários pacientes relatam, assim. Esse já é um sinal. Não espere ficar mais grave, não espere ver se passa sozinho, não sofra calado, converse sobre isso e aí vai dando seguimento, assim, pra gente investigar o que é que é. Doutor, esses dias aconteceu até algo interessante. Eu estava num determinado local e tinha uma mãe e uma filha. E aí eu comecei, para poder o senhor falar também sobre isso, para a gente abrir esse leque mesmo e as pessoas compreenderem que saúde mental ela é tão importante quanto você cuidar da diabetes, da glicemia, quanto você cuidar da sua pressão arterial, quanto você usar um protetor solar nesse solzão quente de Tauá para evitar um câncer de pele, como você evitar o consumo exacerbado de bebida alcoólica. Então, tudo anda junto. Não é porque é saúde mental que temos que tratar com psicólogo ou psicanálise ou com psiquiatra que você tem que mudar a forma de agir ou achar que você vai ser intitulado, entre aspas, como doido, porque esse é o grande medo das pessoas. Fulano de tal passa no psiquiatra porque é doido. Não, pelo contrário. Eu fui porque sou inteligente e quem procura é inteligente, quer viver bem, quer ter paz. E aí eu estava num determinado local e tinha mãe e filha. E aí eu comecei a conversar com uma mãe e ela começou a chorar com a mãe. E eu percebi que ela não estava bem, né? Ela chorou muito fácil e aí ela contou um problema pequeno, que era totalmente alheio a ela, que não era do convívio dela, que ela não tinha por que estar sofrendo por aquilo, e ela começou a chorar. E aí eu disse, como a senhora está? Aí foi que ela chorou. A simples pergunta, como você está? Aí foi que ela chorou. A senhora precisa de ajuda? E ela chorou mais ainda.
E aí eu disse que ela precisava procurar ajuda sobre saúde mental. E ela disse, meus filhos não querem que eu procure, porque não querem que eu tome nada e que eu tenho que me ajudar. Aí eu pergunto, o senhor recebe muito desse tipo de pessoas no seu consultório, no próprio CAPS aqui, onde o senhor atende, onde tem essa própria aversão da família de achar que a pessoa está naquela situação porque não se ajuda? É ainda imensamente comum essa situação, né? A gente vê bastante. Existe ainda muito preconceito assim, em relação à saúde mental, de achar que é falta de Deus, né? De achar que eu não estou fazendo, de achar que é preguiça, de achar que eu não estou me esforçando, que eu não estou me ajudando, de que eu que não estou fazendo por onde. E isso é terrível porque eu deixo a pessoa naquela qualidade de vida muito insatisfatória e, ao mesmo tempo, eu culpo aquela pessoa pela doença, né? Às vezes eu comparo, assim, que, por exemplo, eu ter um episódio de depressão, uma crise de ansiedade, é como se eu tivesse, por exemplo, eu tô com pneumonia, eu tenho febre. Eu não tenho escolha de ter aquela febre, não depende de mim, não é porque eu fiz algo de errado, ou porque eu tô com preguiça, assim. Faz parte do processo de adoecimento. A gente não tem um controle sobre ele, mas a gente tem o controle e deve buscar ajuda. E aí, a partir dessa ajuda, a gente vai conseguir melhorar esses sintomas. Mas é muito comum e isso atrasa muito o começo do tratamento. A gente sabe que é um tratamento que, infelizmente, ele realmente demora semanas a meses para eu poder melhorar, ficar bem, né, para eu ficar zerado e depois a gente receber alta. E aí eu demorar, ficar esperando, aguardando, atrasa muito. Então eu perco muito tempo em qualidade de vida. A gente tem uma estatística hoje em dia que essa questão de saúde mental ela é a doença mais incapacitante, muito mais hoje em dia do que AVC, do que infarto, né, doenças cardiovasculares que a gente chama juntas. Então, depressão e ansiedade sozinhas. Então, assim, eu atrasar isso é um prejuízo na minha qualidade de vida, na qualidade do meu relacionamento com a família, com o meu trabalho, assim. E é algo que é muito, muito tranquilo, assim, no sentido de que a gente pode melhorar, deve, mas eu preciso buscar ajuda. E tem outro assunto, doutor, já que nós estamos falando sobre saúde mental e que aqui em Itauá, na nossa região, a gente tem visto muito acontecer, que é suicídio. E aí também eu gostaria de falar sobre isso, por quê? Porque há muitas famílias aqui em Itauá que eu conheço, pessoas com quem eu convivo, que falar em suicídio dentro da casa da pessoa parece que você está invocando uma entidade do mal. Não é para tocar no assunto suicídio. Como isso tem impactado as famílias? Porque assim, eu acho que a sociedade ela tem que tratar sobre todo tipo de assunto, né? Até para esclarecer. Então, assim, quais são os tipos de alerta que uma pessoa que está tendo algum problema na sua saúde mental e não está sendo tratada, ela emite antes do suicídio? Tem algum tipo de alerta para os amigos, para a família ficar atenta sobre isso? É importantíssimo isso. A gente já tira 2 mitos de uma vez. O primeiro é que se acha que falar sobre isso vai aumentar. Então é melhor ficar calado porque se acha que eu vou estimular. Até acontece que a gente precisa saber falar sobre isso, né? Então, por exemplo, realmente eu ficar divulgando como aconteceu, como é que o fulano fez, assim, não é uma coisa bacana. É desrespeitoso, primeiramente, né? E não é bacana. Mas a gente precisa conversar sobre o assunto, justamente porque, aí pegando o outro mito, de que quem quer não avisa ninguém, vai lá e faz. Que se eu tentei, se eu tô pensando, na verdade eu tô querendo chamar a atenção, né? Eu não tô querendo de verdade. Isso é uma bobagem da pessoa. E aí, às vezes eu falo para o paciente, ele tá querendo chamar a atenção pro sofrimento dele. Não é uma birra de criança, muito pelo contrário. A gente tem uma estatística mais ou menos que por volta de 80% das pessoas que tentam em alguma vez na vida, elas avisam alguém. Elas falam sobre isso de alguma forma antes.
seja um profissional de saúde, do posto de saúde, do CAPS, seja um familiar, seja um agente comunitário, assim, ela avisa assim, né? Ela fala sobre isso, ela de certa forma busca, a imensa maioria das pessoas busca ajuda antes, e aí a gente é importante tanto como equipe de saúde, como familiar, né? E a gente como população, a gente está preparado para acolher, né? Para a gente entender. Então, normalmente não existe uma regra como vai surgir, mas de uma forma geral são pessoas que ficam mais isoladas. Elas se fecham, saem menos de casa, conversam menos, deixam de ir para as reuniões de família, deixam de sair com os amigos. Pode acontecer ou não de eu ter faltas no trabalho, não é regular, mas assim, eu vou me isolando cada vez mais. E aí essa pessoa, não é só assim, ficar dentro de casa, assim, eu vou me isolando de não responder às pessoas, de não querer conversar. Esse é um sinal de alerta, né? Esse evento, assim, que a gente fala do suicídio, ele não vem de uma hora para outra. Então, na verdade, ele é toda uma progressão que vai surgindo, e aí e a gente consegue intervir ela já desde o começo, se a gente procurar ajuda, se a gente identificar e fazer o tratamento correto. A gente não deixar ficar grave o suficiente, porque aí o risco é muito alto, a gente pode vir a ter uma tentativa e realmente ser consumada, e por algo que é evitável, que a gente tem tratamento e que a gente consegue intervir. E em 2019, eu vou citar um exemplo prático, porque lá em casa a gente fala sobre isso sem o menor problema, a minha irmã também. Em 2019, a minha irmã tentou o suicídio. E só que antes disso, a minha mãe tinha falecido em 2017, nós vivenciamos um câncer muito agressivo na minha mãe, e isso deixou todos nós muito abalados, e depois ela veio a falecer. E aí, em 2019, e eu era uma pessoa que eu dizia para ela que ela tinha que se ajudar. Eu fui morar em Fortaleza, ela ficou aqui, e sempre que a gente conversava, ou quando eu vinha aos finais de semana, uma vez por mês, eu dizia, ela me contava dessa tristeza, ela me contava que por vezes não queria nem tomar banho, e eu dizia, mas você tem que se ajudar. Ficou afastada do trabalho 74 dias do trabalho, e eu nessa onda dela ter que se ajudar. Até que um dia me ligaram por volta de meio-dia que ela tinha tentado suicídio. E aí foi que eu mudei a minha postura enquanto família de prestar mais atenção no que ela estava dizendo. E como o senhor disse, eu aprendi com ela que ela não queria morrer. Ela me diz o seguinte, eu não queria morrer, eu nunca quis morrer. Eu queria que passasse aquela angústia, aquela coisa que eu sentia no meu peito, aquele desespero. Ela disse que tentava dormir, fechava os olhos, não conseguia manter os olhos fechados porque era muito agoniante. E aí eu passei a ter esse olhar diferente, foi quando eu vim embora. E graças a Deus, depois do acompanhamento, depois de prestar atenção, depois de procurar conversar sobre isso, inclusive sobre suicídio, a gente fala. E sempre que nós temos oportunidade, a gente fala com pessoas que estão tristes. Qualquer comportamento que a gente vê de amigos ou de alguém diferente, a gente já vai lá e pergunta, você está bem? Está tudo tranquilo? Posso ajudar? Quer conversar? Aí, esse tipo de pergunta também é interessante fazer quando você percebe o que o senhor disse, o isolamento da família, a mudança de comportamento no emprego, às vezes as faltas no emprego por conta disso, de tristeza. Você buscar conversar com a pessoa, tentar extrair alguma coisa da pessoa de forma gentil, de forma sutil e educada. Isso funciona? Na verdade, não só funciona, como é de extrema importância, né? Eu acho que nesse mundo assim que a gente está cada vez mais excessivamente virtual, né? Às vezes a gente passa tempo demais em redes sociais e um pouco de menos de ter esse contato com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Seja familiares, amigos, pessoal do trabalho. Então, ao mínimo sinal de eu ver que a pessoa, eu achar que a pessoa não está bem, é muito importante, sim. E aí realmente pode salvar vidas, né? Eu me preocupar, perguntar, como você fez com o exemplo que deu da senhora que estava com a filha, né? De eu, assim, saber como é que tá. Pode ser que eu não vá ser a pessoa que vai resolver, mas pelo menos eu consigo identificar, né? Ouvir, que é muito importante. São pessoas que têm um sofrimento muito contido. Então, às vezes, só em descarregar, falar sobre um assunto já traz um alívio enorme. Então, é muito importante a gente
identificar essas pessoas. Eu estou suspeitando, não custa nada perguntar, eu acho que é uma excelente sugestão, assim, das pessoas que estão ao nosso redor mesmo, né? Acho que se todo mundo fizesse um pouquinho disso, a gente conseguiria perceber mais, e a partir daí, se a gente vê que for o caso, a gente recomendar buscar uma ajuda profissional, uma avaliação, para caso seja necessário, a gente fazer uma terapia com um psicólogo, a gente usar algum medicamento se for preciso, né, para que essa pessoa volte a ter qualidade de vida, mas é importante demais. Doutor, outra pergunta. Como tem sido o consultório do doutor Davi pós-pandemia? Houve esse aumento que todo mundo fala, que teve um boom nessa questão da saúde mental, claro que de forma negativa, né, trazendo mais pessoas para esse adoecimento da saúde mental pós-pandemia. Isso de fato aconteceu? Muito. A gente tem estatísticas de que mais ou menos a gente teve um acréscimo de 33%, assim, um terço mais ou menos, principalmente de ansiedade e depressão. Tem um pouquinho mais de ansiedade, assim. Foi momento difícil para muita gente por diversos motivos, por questões financeiras, muita gente perdeu o emprego, gente tinha alguma empresa, algum negócio faliu, perdas de familiares, a gente, se quem não perdeu na família conhece alguém que perdeu, conhece alguém que acabou, né, então acabou falecendo nesse período. O isolamento social, assim, foi algo que no começo, né, se achava que ia ser uma coisa tranquila, e à medida que foi sendo prolongado, mentalmente, apesar de ser importante para a gente não sair transmitindo, né, mas mentalmente falando é algo que acabou aumentando esse estresse emocional, então as pessoas aumentaram muito os casos de uma forma geral, e o que a gente percebe é que esse aumento se manteve. Então, assim, a pandemia, ela talvez tenha exacerbado isso, esse momento, principalmente ali em 2020, mas ela não foi a única causadora. Acho que talvez ela tenha só derramado um balde d'água assim, mas que ele já estava bem cheio, né? E aí esse aumento ele se manteve, ele não teve uma diminuição com o passar do tempo, mesmo hoje a gente não tendo mais tanta preocupação em relação à Covid-19, mas se manteve muito, a gente fala prevalente, muita gente na população. E aí um ponto que eu acho que é importante a gente declarar aqui saúde mental é algo muito democrático, extremamente democrático. Então, assim, ele atinge pessoas pobres, ele atinge pessoas ricas, ele atinge criança, ele atinge idoso, mulher, homem, não faz distinção de nenhuma espécie, assim, para atingir. Então, é porque o fulano de tal é idoso, não, mas ele é muito novo para ter ansiedades, não faz diferença. Todo mundo pode ser acometido em qualquer idade. É algo que a gente até consegue explicar o motivo de ser uma doença, né? Não é alguma coisa corriqueira da vida. Não é falta de... que eu já tive pacientes, por exemplo, assim, de poder aquisitivo muito grande que, assim, conseguia bancar uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, assim, com muita tranquilidade e lá não vivenciava, assim, volto, não foi mesmo que nada. Era melhor nem ter ido, porque eu não, como você falou no começo, eu não vi o brilho, né, das coisas assim na viagem, então era melhor ter ficado em casa. Então, isso também é algo que a gente percebeu. Eu não tenho um perfil, ela não escolhe aquele perfil de paciente, aquela pessoa específica. Todos nós, né, podemos ser acometidos, e aí quando acontece é importante a gente buscar ajuda. O senhor falou sobre essa questão de que ela é muito democrática, né? Essa questão da saúde mental, ela atinge a todas as categorias de pessoas, de camadas sociais diferentes. Agora a pergunta é, quem tem mais dificuldade de procurar ajuda? O sexo masculino ou o sexo feminino? Isso é fácil de responder, sim, porque isso não é só na psiquiatria, isso é na medicina como um todo, né? Assim, o homem, de uma forma geral, ele busca menos ajuda, assim, ele é uma questão cultural. Isso não é só aqui no Ceará, não é só no Brasil, é ao redor do mundo, assim. Inclusive, né, é uma das causas das mulheres, de uma forma geral, vivem mais, têm uma expectativa de vida maior, porque buscam mais ajuda, elas buscam... Isso a gente falando de saúde mental, mas é geral, assim, né? Se eu tenho um probleminha, eu já vou no médico, vou ver o que é. Pode ser uma bobagem, mas eu fui lá para ver o que era. Homem tem uma tendência, assim, de esperar, de ficar bem grave, não tem mais jeito. E é muito comum
quem leva muitas vezes o homem é a esposa, é a filha, é a mãe, é a mulher que está ali insistindo, vai, e que leva, e que acompanha, e que diz o que é que está acontecendo. Também é bem comum também quando a gente vai conversar com alguns pacientes homens, eles omitirem assim muito para não, tá, é isso, mas tá tudo bem, né, assim, não, mas assim, né, a companheira, quem tá lá, não tá tudo bem não, ele tá assim, tá assado, e aí bota mesmo as cartas na mesa assim para explicar o que é que tá acontecendo. Sem sombra de dúvida, a mulher se cuida muito mais. Isso, a gente fala em saúde mental, mas é na medicina como um todo, assim. E aí na saúde mental também a gente tem impacto, elas procuram mais, então a gente acaba tendo até mais dados de mulheres, assim, como se fosse mais prevalentes em mulheres, mas é muito mais porque elas procuram mais, né? Elas procuram mais essa ajuda e também tem melhoras maiores, né, também. E desse público, doutor, que chega até os consultórios de psiquiatria, pela sua experiência, de crianças, pessoas de meia idade e idosos, quais são os que têm uma resposta mais lenta em relação ao tratamento? Já dá para ter essa estatística de quem responde mais devagar ao tratamento? Ou varia de pessoa por pessoa? De uma forma geral, né, assim, não é uma regra, pessoas mais novas tendem a ter respostas melhores. Mas isso, quando a gente fala mais novas, não é nem exatamente especificamente só a idade, é muito o tempo de doença. Então, por isso que a gente fala também dessa importância de procurar cedo. Quanto mais tempo eu passo sem tratamento, e aí isso é para, independente de qual seja uma ansiedade, uma depressão, um toque, um TDAH, que o pessoal fala muito hoje em dia, independente de qual seja a doença, quanto mais tempo eu passo sem tratar ela, mais ela tende a ficar grave, a comprometer minha qualidade de vida, e a resposta que eu vou ter esse tratamento vai ser menor. As mudanças na minha vida também que eu vou fazendo por causa dessa doença também são mais fortes. Eu me isolo mais de outras pessoas e aí voltar a ter esse contato também é algo mais difícil, que é importante para o tratamento. Então, de uma forma geral, o tempo que eu busco para começar o tratamento demora mais. Então, às vezes a gente tem gente que sofre por anos de ansiedade e só depois de muito sofrimento, assim, que ela vai buscar ajuda. E aí, às vezes, demora um pouco mais para melhorar por causa disso. Aí não tem nem, às vezes, especificamente a idade em si, mas o tempo de doença é até mais importante nesse ponto. Estava vendo um dos comentários aqui, Berg Brito, uma pessoa perguntou onde mora esse doutor. Ele mora no meu coração, mas ele atende aqui em Tauá. O senhor atende aqui em Tauá pelo SUS, não é isso, doutor? O senhor não tem consultório particular aqui? Não, só pelo CAPS mesmo aqui. CAPS, né? Todos os meses, eu estou no CAPS. Para mim, é um evento. Eu não tenho nem roupa. Eu fico procurando, a roupa adequada para ir para o CAPS, porque é um evento, como diz uma amiga minha, Fernanda. A Sulani vai para o CAPS, para mim é um evento. Tem gente que vai à força, né? Porque acha que, CAPS não é um lugar... Não, pois para mim o CAPS é o lugar mais adequado para quem quer viver bem. E tá aqui, a pessoa botou onde mora esse doutor. Procurar o CAPS, que o doutor está lá atendendo, ou você procura a sua unidade de saúde, que também tem umas vagas, né, doutor? Pela unidade de saúde, Exato. Que elas são disponibilizadas. Mas, doutor, como nós temos, assim, um tempo, né, assim, bem restrito, para a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre essa questão viu? Isso aqui foi vacina ou foi Covid? Porque tratada eu estou, e muito bem tratada, né? Até porque você está vendo aí que depois que eu conheci o doutor Davi, até peso eu perdi, né, doutor? Estou magérrima, né? Qualidade de vida lá no nível, né? E aí, assim, a pergunta que eu queria fazer voltou aqui à minha mente. É a diferença porque muita gente não sabe fazer essa diferença entre o que é ansiedade, depressão, bipolarismo e esquizofrenia. As pessoas acham que é tudo uma coisa só e, por vezes, tem medo de procurar ajuda por conta disso. Com medo de chegar lá o médico dizer, não, você é esquizofrênico. Então, quais são as diferenças, as principais diferenças entre ansiedade, depressão, bipolarismo e esquizofrenia?
Perfeito, Solange. Assim, de uma forma geral, são doenças bem diferentes uma da outra. A gente tem esquizofrenia e transtorno bipolar são doenças, na verdade, que a gente já nasce com elas, de uma forma geral. Em algum momento da vida, esse momento da vida, em 99% das pessoas vão ser antes dos 30 anos. A gente apresenta um primeiro quadro, né? Das quatro, a esquizofrenia é a mais grave, porque ela é a que a gente tem, de uma forma geral no mundo, menos medicamentos para fazer um tratamento adequado. Então, a gente consegue tirar a pessoa da crise e a gente faz uma reabilitação. Mas aquela doença que a pessoa escuta vozes, né, vê vultos, acha que está sendo perseguida, fica um pouco fora da realidade, pode se tornar agressiva, agitada, dentro da crise, né? Mas tem tratamento para a gente tirar ela da crise. Transtorno bipolar, é uma doença que também nasce com a pessoa, ela pode até, os sintomas surgem antes dos 30 normalmente, mas a pessoa nasce com essa predisposição, e aí tem uma carga genética muito forte nessa doença, e aí fico alternando entre períodos de depressão e períodos que a gente fala são crises hipomanias ou de mania, né? Mas não é aquela mania de ficar repetindo as mesmas coisas, é mais relacionada à irritabilidade, né? Ou a uma alegria muito boba, né? Crises mais intensas. Essa, apesar de ser uma doença bem importante, ela tem tratamento, ela não tem cura, mas a gente tem um total controle. Às vezes compara ela até com pressão alta, né? Assim, a gente não tem um remédio que cure a pressão, mas se eu tomo ali de forma adequada e eu tenho uma vida completamente normal, volto a trabalhar, volto a ter os meus relacionamentos familiares, né, com os amigos, sem problema algum. Ansiedade está muito relacionado, a gente fala, a ansiedade é algo que na verdade todo mundo tem um pouquinho, né? E é importante que a gente tenha, né? A gente fala da ansiedade como sinônimo de doença, a gente trata na verdade um transtorno de ansiedade, né? Que é quando isso fica muito intenso, muito forte, e aí é relacionado àquelas preocupações antecipadas. Eu estou me preocupando com tudo que vai acontecer, se talvez nem aconteça, eu já estou me preocupando. Essa preocupação pode levar a sintomas físicos, coração acelerando, sensação de falta de ar, tremor, dores pelo corpo que não fazem muito sentido. E aí isso pode interferir no meu sono, pode interferir no meu apetite, pode aumentar, pode diminuir o apetite, certo? Depressão, e aí é quando eu tenho uma tristeza, né, a gente fala desproporcional ou sem motivo algum, muito intensa, que compromete o meu dia a dia. Então as coisas, como você definiu no comecinho, perdem o brilho, então as coisas que me davam alegria, eu perdo a graça. Eu até posso fazer, mas assim, não tem a mesma graça. Eu choro por qualquer coisa, por coisas pequenas, eu fico muito triste, tendo a me isolar dentro de casa, porque eu perco a vontade de fazer as coisas que eu gostava, seja colégio, faculdade, trabalho, né? Também pode interferir muito no sono e pode interferir também na concentração. Todas essas doenças, assim, elas podem interferir também na minha capacidade de focar, de conversar, de entender o que os outros estão falando, e aí vai interferir nos meus estudos, no meu trabalho, né? Todas essas doenças, apesar de terem graus de gravidade bem diferente, elas comprometem muito a qualidade de vida da gente, né? E é bem importante que a gente consiga remitir, a gente consiga tirar esses sintomas. E eu achei interessante quando o senhor falou sobre a questão do bipolarismo, é que, pelo menos aqui na região dos Inhamuns, aqui no interior, nos mais antigos, né, as pessoas diziam assim, não, fulano de tal tem lundu, família tal tem lundu, só que não é lundu, né? A pessoa é bipolar, aí às vezes segunda tá de um jeito, na terça tá de outro, na quinta tá de outro jeito, e as pessoas vinham e tratavam isso como lundu, o bom e velho lundu, não era? Uhum. Mas graças a Deus, depois que o conhecimento foi chegando, as pessoas começaram a trazer a questão do bipolarismo, evidenciar mais e também buscar ajuda. Agora, doutor, hoje eu fiz até uma repostagem no meu Instagram que tinha lá uma maçã numa foto e uma maçã podre embaixo. A diferença da rede social, da vida entre a realidade e o que é postado na rede social. Isso tem adoecido as pessoas, essa questão, essa exposição
que muita gente faz como se a vida fosse o Alice no País das Maravilhas, ninguém tivesse problema e fosse tudo muito bonito, todo mundo tivesse dinheiro, todo mundo tivesse as contas pagas, todo mundo tivesse uma vida amorosa perfeita, todo mundo não tivesse ausência nenhuma na sua vida. A rede social tem adoecido as pessoas? Tem, sim, de uma forma bem sucinta, tem. O excesso, né, eu até gosto de dizer, eu sempre tomo cuidado para não parecer aquele pessoal que foi dizendo, quando era antes era melhor, era tudo melhor quando era antigamente, assim. Rede social é bacana, a gente tem um contato hoje, por exemplo, a gente consegue fazer, né, esse programa aqui com facilidade imensamente maior do que a gente conseguiria 30 anos atrás, mas o excesso, né, digamos, o excesso de tela, ela traz uma certa hipnotização e traz por consequência até uma coisa automática, uma certa comparação. Então as pessoas elas acabam tendo essa comparação com a vida de outras pessoas e além de ser muito prejudicial ficar me comparando, eu me comparo com algo que não existe. Então cria um senso de busca, de urgência, de que eu preciso sempre ter o último iPhone do ano, de que eu preciso estar sempre extremamente magro, de que eu preciso estar indo na academia, que eu preciso estar fazendo esporte da moda, né? Assim, que eu preciso estar fazendo o que eu vejo que estão fazendo, senão eu vou me sentir deslocado do mundo. Né? Quando, na verdade, você falou bem, é um mundo que não existe, na verdade, esse de rede social. Ele é sempre, todo mundo é muito feliz, ninguém tem os até hoje em dia deu uma melhorada, mas até pouco tempo atrás ninguém tinha problema mental nas redes sociais, né? Ninguém falava sobre isso, então como ninguém adoecesse, então é algo até natural, assim, automático, melhor dizendo, que a pessoa vai se comparando, essa comparação faz com que ela busque um ideal, assim, de vida que não existe e traz sofrimento porque ela não vai conseguir atingir isso. Então leva, sim, a um certo adoecimento mental, a uma perda de qualidade de vida, a um distanciamento das relações físicas, né, assim, com outras pessoas, porque aí eu, em vez de eu ir visitar os meus amigos, de eu visitar meus parentes, eu converso só pelo WhatsApp com eles, e aí parece que tá tudo bem. Eu perco também memórias, eu deixo de construir, melhor dizendo, memórias, vivências, que também fazem parte dessa saúde mental, dessa qualidade de saúde mental pra gente, né, que é importante buscar. Acho que isso a gente tem perdido um pouquinho com esse excesso de redes sociais. Davi, e para encerrar a sua participação, porque é como o senhor disse aí no início da nossa entrevista, é um assunto que se a gente for falar mesmo, debater, tentar trazer a sociedade para dentro, tentar mostrar a importância do tema em si, para todas as pessoas, a gente vai passar aqui dias, noites, meses, anos, porque realmente hoje é um assunto complexo em algumas famílias de se tratar. Está buscando e requerendo do poder público uma ação mais efetiva, porque hoje a gente costuma dizer que é o câncer da alma, né? A doença mental é o câncer da alma. Está levando as pessoas a buscar mais atendimento público do que outras doenças que já existiam há mais tempo e eram mais evidenciadas. Como psiquiatra, e dos bons, né? Porque depois que eu passei, Berg Brito, no Dr. Davi, a única ansiedade que eu tenho é a do dia 30 do mês, que é a de cair o dinheiro na conta do dia 1º. A gente fica ansioso, amanhã cai dinheiro, paga todo mundo e se livra das contas. Mas graças a Deus eu estou bem, passei no Dr. Davi, faço aqui esse agradecimento de público, né, que depois que eu conheci o Dr. Davi, estou mais bonita, magra, só ando agora perfumada, ando escovando o cabelo 3 vezes por semana. Tem hora, tenha calma. Não, mas é porque, é como eu disse, psiquiatria para mim é vida, psiquiatria para mim é um acontecimento, é um evento. Eu acho que todo mundo, nem que ele não tenha uma crise, ele tem que ir no psiquiatra menos de uma vez na vida para ele saber o que é bom. Psiquiatra. Qual o conselho que o senhor tem, o conselho, a dica, a orientação para encerrar aqui a nossa entrevista, que o senhor dá para as pessoas aqui de Itauá e da região que estão nos acompanhando, tanto na TV como no rádio? Pronto. Se você está passando por algum sofrimento, se você está tendo alguma alteração dessa qualidade de vida que a gente conversou aqui durante o programa, no sono, no seu apetite, no seu humor, se percebe mais triste ou mais irritado do que o normal, procure ajuda.
Fale com algum familiar, fale com algum parente, com algum amigo, procure o posto de saúde, quem você confia mais para conversar sobre isso, e aí daí a gente vai fazendo avaliação, né? O próprio sistema de saúde vai dando encaminhamento para poder cuidar disso. Se você não está sentindo isso, algumas coisas são muito importantes. Dormir bem, priorizar o sono, né? Algo que a gente tem tido cada vez mais dificuldade hoje em dia. Atividade física também, qualidade de vida, assim, não só de saúde mental, mas como um tudo, só benefício. Ah, Davi, eu não gosto de fazer academia. Assim, não precisa ser academia para você ter qualidade, assim, aquela caminhada de meia horinha já está muito boa para poder ter isso. E vivenciar essas experiências que a gente conversou, né? Você conversar com os amigos, com os familiares, sair com outras pessoas, né? Essa parte é bem importante também pra gente buscar. Então, se você está passando por algum tipo de sofrimento, assim, busque algum profissional, alguém que você confie, converse sobre isso, não sofra calado, assim, não espere ficar mais grave, ficar pior para ir atrás. Para você que está chegando agora, nós entrevistamos hoje o médico psiquiatra dos bons, Dr. Davi Albuquerque. Ele trouxe aí explicações de como fazer, como quebrar esse tabu, como tratar assuntos de saúde mental e suicídio para que a gente evite que isso aconteça. E nós aqui do Passando Geral Inhamuns, da Sinal Tauá, só temos a agradecer, doutor Davi, por tirar esse tempo para nos ouvir e para trazer alguns esclarecimentos a toda a população nesse janeiro branco, sempre ressaltando que todos os dias é dia de cuidar da saúde mental. Eu queria agradecer demais, assim, pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto, assim, que a importância é gigante. Dizer que a admiração é mútua, viu? Bastante, assim, você está de parabéns pelo programa. É importante essa divulgação, assim, não só desse assunto, assim, de saúde, mas como um todo, né, sobre a cidade, assim, isso acho que valoriza muito, informa as pessoas sobre como é no município. Você cria aquela sensação maior de pertencimento da região, que é muito bom, assim, eu senti muito isso, assim, quando eu comecei a fazer os trabalhos aqui em Tauá. É muito bacana isso, e só agradecer e parabenizar pelo programa e agradecer a audiência também, que ficou prestando atenção aqui nessa conversa da gente. E que dizer que eu estou à disposição, precisando, só avisar. Muito obrigada eu, doutor Davi, obrigada a todas as pessoas aqui de Tauá que trabalham na área, que fazem esse acompanhamento de saúde mental. Nós temos aqui o CAPS, então, ao primeiro sinal de tristeza profunda, de algo que não faz parte da sua pessoa e que está mudando o seu comportamento, noites mal dormidas, fome exacerbada, algum tipo de vício exacerbado, procure ajuda para que você tenha uma vida melhor.